Esta mensagem que eu vou trazer, ela é tão poderosa porque ela vem da parte de Deus. Eu quero resumir em poucos minutos a vida de Pedro, em um momento muito especial dele, quando ele recebeu uma revelação. E no que vai servir para mim e para você, muitas verdades. Você vai ver, se você entender sua vida, se você entender e receber essas verdades, vai mudar a sua história, como mudou a minha. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, ainda alguns que digam que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus interpelou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas afrontas e injustiças por meio dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te sucederá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois sua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Amém. Queridos, é interessante, né? Em alguns minutos, como muda, né, a vida de Pedro. Pedro recebe uma revelação, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso aí, que você recebeu aí foi Deus, foi o Pai, foi o céu, não foi carne e sangue. E tu és Pedro, e sobre esta pedra que você acabou de revelar que sou eu, que é Jesus, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e tal. E algum momento depois, quando Jesus fala que tem que sofrer e morrer e ressuscitar, Pedro diz umas palavras: não, isso não te aconteça. E Jesus diz: tu és pedra de tropeços, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, quem é Pedro? Que pedra eu quero ser? A pedra que vai estar ligada à pedra angular, que é Jesus, ou à pedra de tropeço? Eu posso perguntar isso. Mas tudo vai de uma revelação, uma decisão e uma revelação. A revelação de quem é Cristo é a decisão de seguir a esse Cristo. Quase 3 anos seguindo a Jesus, os discípulos conheciam Jesus como Jesus. Jesus é o Salvador, aquele que veio salvar o homem dos seus pecados. Mas eles não conheciam Cristo. Cristo é o Messias, o Rei, o ungido, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Eles conheciam um simples Jesus que iria salvar, e isso é tremendo, mas é preciso que conheça-se também Jesus, e é preciso que se conheça Cristo, Jesus Cristo, uma pessoa só, Salvador e Rei. E naquele momento, quando Jesus está dizendo e perguntando quem as pessoas pensam que ele é, e uns dizendo que era profetas e outras pessoas, e João Batista, etc., acreditando em reencarnações que não existem, é claro, que é muito claro na palavra de Deus. Jesus diz: e vocês quem dizem que eu sou? E então Pedro recebe uma revelação: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Rei, tu és o Todo-Poderoso. É preciso, Senhor, queridos, que nós comecemos a conhecer Jesus, também Cristo, o Messias, o nosso Rei. Muitos de nós
Grande parte de nós conhecemos Jesus, aceitamos-lo como nosso Salvador, mas não cremos como Cristo. E quando nós temos Jesus como Cristo, Ele é o Rei, e nós começamos a reinar com Ele, e a nossa vida começa a mudar, a nossa situação começa a ser diferente, porque a minha esfera de ação, de reação, de vida passa a ser diferente. E aí, queridos, talvez o nosso problema comece aí. Quando você quiser, e se hoje, ouvindo essa mensagem, você disser aí no seu coração: eu quero conhecer não apenas Jesus, mas eu quero conhecer Jesus como Cristo, o meu Rei, aquele que tem um reino, aquele que já venceu a morte, ressuscitou, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mundo, ninguém pode detê-lo, e eu quero reinar com esse Cristo. Primeiro, o diabo vai ter muito medo de você, do que você vai fazer. Você não vai precisar competir com homens, você vai ser diferente. O diabo vai ter muito medo, mas antes de ter medo, ele vai tentar te dissuadir disso. E aí Deus me deu uma mensagem sobre essa vida de Pedro, esse momento. Os problemas de Pedro começaram mesmo quando ele recebeu essa revelação. Naquele momento o diabo fez uma reunião no inferno e ele disse: olha, nós estamos perdidos. Se Pedro entender a revelação, porque uma coisa é eu receber uma revelação, a outra é entender a revelação, e o terceiro ponto é eu aceitar viver por esta revelação. Então, primeiro eu recebo uma revelação, depois eu tenho que entendê-la, e aí depois eu vou ver essa revelação. O diabo disse: antes que isso aconteça, Pedro nem entendeu a revelação ainda, ele recebeu a revelação, vamos tentar destruir a vida dele. Isso está lá escrito em Lucas 22, a partir do versículo 29 até o 31, naquela quinta-feira à noite, tudo naquela semana, uma quinta-noite, quando Jesus estava reunido para tomar a Santa Ceia, a última Páscoa, a Santa Ceia. Jesus falou: o Pai revelou e vai dar para vocês um reino, e vocês vão governar as 12 tribos de Israel e tal. E aí ele olha para Pedro. Isso tudo naquela semana da revelação, diz: Pedro, Simão, Satanás recebeu autorização para cirandar com você, para peneirar você. Ele recebeu autorização, ele tem muitas acusações, Satanás é acusador. Ele fez uma reunião no inferno, vamos tentar destruir este homem, antes que ele entenda a revelação, antes que ele creia realmente nessa revelação, e antes que ele viva essa revelação. Então, ele recebeu, mas antes que ele entenda, creia e viva essa revelação, vamos tentar destruir. E ele recebeu autorização, porque infelizmente Pedro tinha muitas brechas, e então alguns demônios tentaram destruir a vida de Pedro. Eu quero pensar com você sempre no número 3 aqui, já que ele negou Jesus 3 vezes, eu quero pensar com você 3 demônios que entraram em Pedro, 3 razões que o levaram a negar a Jesus, ele negou a Jesus, e 3 chaves do reino dos céus. Não sei se você quer saber, mas eu quis saber. Deus, o Senhor disse que daria a Pedro as chaves do reino dos céus. A Igreja Católica Romana interpreta isso como ser chaveiro do céu. Ele não é chaveiro do céu, porque não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro é Pedro, foi Pedro, Pedro é você, Pedro sou eu. O próprio Pedro recebeu e deu essa revelação para nós. No seu livro, primeira carta de Pedro, ele diz que a igreja são pedras vivas, edifício espiritual de Cristo. Então pedra não é só Pedro, o nome Pedro, aquele apóstolo. Pedra sou eu, é você. Então as chaves, se Pedro não é só Pedro, Pedro sou eu, Pedro é você. O próprio Pedro recebeu essa revelação e nos passou, que nós somos o edifício espiritual de Cristo. Então nós também podemos receber essas chaves do reino dos céus. Mas antes, 3 demônios que lutam contra mim, contra você, como lutaram contra Pedro. Antes que eu entenda, porque eu recebi a revelação, mas antes que eu entenda, creia e viva essa revelação. 3 demônios vão se levantar. Se levantaram contra Pedro, eles se reuniram lá no inferno. 3 razões que levaram Pedro a negar a Jesus. Porque quando eu estou endemoniado, como Pedro estava, ou influenciado por demônios, eu vou negar Jesus. E 3 chaves do reino dos céus. Quando Pedro é curado, Jesus dá a ele 3 chaves, e essa mensagem é para você e para mim. Então é uma mensagem resumida, essa mensagem leva horas, eu prego mais de horas essa mensagem na igreja, em outros lugares que eu preguei, mas aqui para você um resumo que vai falar tudo o que o Espírito Santo me falou, claro, de forma mais curta. Bom, os 3 demônios que entraram na vida de Pedro foi o demônio do orgulho, o demônio do sono, da indolência e o demônio da justiça própria. O primeiro demônio que entrou foi o orgulho, e o orgulho precede a queda, ele recebe uma revelação. Queridos, você tem um dom, você canta, ou você prega, ou você se tornou famoso. Então o primeiro demônio, para você realmente não
não entender, crer e viver a revelação é o demônio do orgulho. E você começa a se isolar no seu orgulho, na sua fama, no seu sucesso, no dom que Deus te deu, na revelação que Deus te deu. Ou seja, eu e você somos instrumentos de Deus, mas Deus é que tem que ter toda a glória. E esse demônio entrou em Pedro, ele começou a se achar melhor do que os outros. Talvez você e eu nos achemos em algum momento melhor que as outras pessoas, e ninguém é melhor que ninguém. Talvez porque se você for profeta, tem dom de revelação, se acha melhor do que o que é só pastor. Talvez você que é pastor se ache melhor do que o que é evangelista, etc. Ou seja, a gente começa a destruir aquilo que Deus nos dá, porque a gente dá brecha a Satanás. Pedro começou a achar e que ele era o bom, que entrou um demônio nele, ficou possesso mesmo. Tanto é que Jesus fala logo alguns segundos para ele: retira-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava endemoniado, está lá no texto, Mateus 16. Então o espírito do orgulho, ele se achava melhor que João, que Tiago, que Bartolomeu, que Filipe, que Natanael, etc. Ele se achava, talvez nós nos achemos melhor. Não falamos, nós achamos que não, eu sou humilde, não, eu não quero grupo para mim, eu respeito a autoridade não sei de quem. Mentira, nós somos orgulhosos. Retira-te, Satanás, disse Jesus. Somos orgulhosos, esse é o primeiro demônio que age na nossa vida. Mas todo orgulhoso está dormindo. Entrou um outro demônio na vida de Pedro, que foi o demônio do sono da indolência, porque se você não está dormindo, é possível que você ouça uma palavra de repreensão e aí você fique liberto. Então o diabo tem que colocar um demônio de sono em você e em mim. E colocou em Pedro, que é o sono da indolência. Por quê? Todo orgulhoso é um dorminhoco, ele não presta atenção. O orgulhoso está acabando com a vida dele, a família dele está destruída, os filhos estão longe de Deus, a religiosidade dele está matando ele, até o dom que ele recebeu está acabando com ele, porque ele não glorifica a Deus. Mas ele está dormindo, ele acha que está bem, ele acha que todo mundo está errado, ele está certo, ele acha que as pessoas não o entendem, ele acha que ele tem sido uma bênção para as pessoas, ele não tem sido. Então essa pessoa está dormindo. Então essa pessoa está com a família num desastre total, mas ela acha que a família está bem. As pessoas de fora, mais conscientes, irmãos, crentes, oram, veem que não está tudo bem, veem que os filhos estão se mundanizando, veem que a igreja não está bem, é o ministério dele, mas ele acha que está bem, então ele está dormindo. Quando Jesus, naquela quinta-feira à noite, foi para o Getsemane, derramou a alma, falou na morte, suou gotas de sangue, pediu para Pedro, Tiago e João orarem por ele. É o rei pedindo ajuda ali, porque na verdade ali ele não estava como rei, mas como servo sofredor, predito por Isaías, sofrendo ali. E ele pediu para Pedro e João orarem, mas quando ele chegava, Pedro e João estavam dormindo, sono da indolência. Querido, talvez você esteja dormindo, talvez você não esteja percebendo o quanto o diabo está te surrando, quanto você tem esse orgulho de que está te matando, porque o orgulho precede a queda. É muito triste isso, lamentável demais isso, mas entrou em Pedro o espírito do sono da indolência. O orgulho, se achava melhor que os outros. Não, ainda que todo mundo te negue, eu jamais vou te negar. E mesmo quando Jesus falou que o diabo estava se andando com ele, ele disse, não, ele nem ouviu, porque quem dorme não ouve. E o orgulho tomou conta, ele falou, não, ainda que todo mundo te negue, eu estou pronto a morrer por ti. A gente diz que está pronto para seguir a Deus e não está seguindo, dormindo. E o terceiro demônio que entrou em Pedro foi o demônio da justiça própria. Todo orgulhoso é dorminhoco, e todo orgulhoso tem uma justiça própria. O orgulhoso ele toma a vida dele nas rédeas dele, nas mãos. As rédeas da vida dele estão nas mãos dele, não estão nas mãos de Deus, porque ele é orgulhoso, ele é mais ele. Deus deu o dom, então agora ele está servindo, né? A igreja dele, o discípulo é dele, meu discípulo, minha igreja, meu filho, eu sou o pai, eu sou a mãe. Isso é Jezabel, isso tem nada a ver com Deus. Essa revelação Deus deu a mim, olha, se não é eu aqui orando, se não é eu revelando, se não é eu ministrando, isso é terrível. E então essa pessoa que é orgulhosa, dorminhoca, ela começa a ter justiça própria, ela começa a pegar a espada e começa a fazer do jeito dela. E então quando eles acordaram e os soldados vieram naquele jardim de Getsemane, Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus pegou a orelhinha que estava decepada ali, colocou no lugar daquele soldado do Sinédrio e disse, Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive da espada morre dela. Para com a tua justiça própria. Para de achar que todo mundo está ali, que você é você contra todo mundo contra você. Para com essa justiça própria. Entrega a vida a mim. Para de usar a espada e usa a palavra, diferente, usa a oração, usa a confiança, confia em mim, entrega a tua vida a mim, entrega teu caminho, confia a tua família a mim, confia nas autoridades que eu
que eu coloquei, confie na paternidade que você não confia, para com a tua justiça própria, para de ser independente. Você está fingindo na igreja que aceita a autoridade, mas você vive uma vida independente, justiça própria. Você faz o que você confronta as pessoas, mas não quer ser confrontado. Isso é justiça própria. Gosta de falar contra as pessoas e confrontar, mas quando é confrontado fica bravo e começa a ficar com raiva de pessoas. Isso se chama justiça própria. É hora de você ser diferente, ter entregue a vida a mim, andar com Jesus, se converter, realmente quebrantar o coração, como Davi disse, é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Salmo 51. 3 demônios que entraram na vida de Pedro. Mas toda pessoa endemoniada nega Jesus. E então, está lá em João capítulo 18, eu nem vou ler para que a mensagem eu possa pregar toda para você. Em João capítulo 18 está também naquele contexto desses mesmos dias da revelação dos demônios e agora também da Santa Ceia na quinta-feira, e naquela quinta-feira à noite ali do Getsemane. Depois tem a prisão de Jesus, e João relata isso, está lá em João 18. E então, quando os discípulos todos correram, pegaram Jesus, levaram na casa de Anás, o sumo sacerdote, e estava lá no Sinédrio, Anás, Caifás e toda aquela turma lá, e prenderam Jesus e entra assim na casa de Anás, é a casa lá dentro, e tem todo um pátio exterior, onde é o Sinédrio, é o lugar ali de como se fosse uma réplica do tabernáculo, átrio exterior, e tem uma porta. E então os 2 discípulos correram para ver onde Jesus estava, e um deles era Pedro e um outro discípulo, que a Bíblia não cita o nome. E a Bíblia diz que aquele discípulo correu na frente, não Pedro foi atrás, e ele conhecia as pessoas ali daquele lugar, conhecia o sumo sacerdote, conhecia os porteiros, tinha livre acesso àquele lugar. Então bateu na porta, a moça, oi, você, fulano, entra aí e tal, falei, vamos lá, está muito frio, uma noite tenebrosa e fria. E aí Pedro ficou do lado de fora, e aí o discípulo disse, tem um meu amigo meu aí atrás, deixa ele entrar também. Tá bom, eu quero falar com você as 3 razões que levaram Pedro a negar a Jesus, e que nos levam também, porque ele estava endemoniado. A primeira razão que leva uma pessoa a negar Jesus é uma porta aberta. Pedro estava do lado de fora, não tinha acesso, porque não conhecia as pessoas, nem as pessoas o conheciam, mas pelo acesso que o outro discípulo foi um instrumento para ter, e a porteira, quando abriu a porta, olhou para Pedro e disse, você não é um discípulo deste homem? E ele falou, não, eu não sou. Qual a primeira razão para negar Jesus? Uma porta aberta. O medo de você perder aquela porta. Então, porque se ele dissesse, não, eu conheço Jesus, ele tinha que sair dali. E aí, uma noite fria daquela, ele queria estar ali, na justiça própria dele, não, tem que estar aqui. Então, os fins justificam o meio, até mentir, até negar Jesus, porque depois eu defendo ele. Querido, uma porta aberta faz a gente negar a Jesus. Pense bem nas portas abertas para você. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Às vezes a porta aberta foi a sua malícia que abriu. Às vezes a porta aberta foi a sua insistência que abriu. Às vezes a porta aberta foi o seu pecado que abriu. Você abriu uma porta de um novo casamento, largou a sua esposa e abriu uma porta de um novo casamento. Você que abriu, Deus não abriu, porque Deus não está com adultério nem com divórcio. A porta aberta não foi Deus te deu uma mulher diferente, melhor, olha, minha esposa era tão ruim, tão amarga, agora eu estou com essa mais nova e bonitinha, Deus me deu a bênção. Deus não deu a bênção não, você abriu uma porta, você negou Jesus por uma porta aberta. Um emprego onde você tem que mentir e roubar, olha, uma porta aberta nessa crise, você abriu. E então, só para você pensar, e eu não vou me alongar muito, foi a primeira razão que levou Pedro a negar Jesus, uma porta aberta. Bom, mas aquela noite fria tem ali uma fogueira e todos estavam se aquecendo, imagina uma noite fria, aquele clima desértico, aquele frio, eu estava um frio aqui, por isso estou de blusa, e Pedro se aquecendo. E então, um camarada do lado da fogueira olhou assim para Pedro e disse, ei, você não é um discípulo dele? Você também não dele? A tua cara não nega, hein? E ele falou, não, eu não sou, de jeito nenhum, nem conheço esse homem. Segunda razão que levou Pedro a negar Jesus, satisfação pessoal. Ele pensa, se eu digo que eu sou de Jesus, eu tenho que sair desse lugar. Eu vou perder esse calorzinho dessa fogueira. Satisfação pessoal. É a segunda razão que nos leva a negar Jesus. Na verdade, o endemoniado nega Jesus por satisfação pessoal. Por uma amizade. Você tem tantos amigos. Se você quer falar de Jesus para os seus amigos, vai perder aquela amizade. Talvez seu amigo seja, ele te dê favores, te abençoe com algumas coisas. E aí você vai perder. Então, para que falar de Jesus? Perder a amizade, se você falar do pecado daquele seu amigo.
Então, a satisfação pessoal. Um casal de namorados que buscam a satisfação pessoal através do sexo sem casarem, eles estão negando a Jesus. Ou assistir um filme que é claramente contra a palavra de Deus, demônios, feitiçarias, etc., violência. A gente quer se satisfazer. Eu quero já dizer para você, como eu digo para os meus filhos, uma pergunta básica: a quem vocês querem satisfazer? É uma decisão. Você quer satisfazer a Deus ou quer satisfazer aos seus desejos da carne? Naquele momento, Pedro, para satisfazer a si mesmo, naquele frio, para não sair do lado daquela fogueira, ele negou Jesus. Pense bem nas razões que nos levam a negar Jesus. E a terceira razão, ele estava naquela fogueira, de repente, quem sabe, eu imagino, um cara bem grandão, mal encarado, olha para ele e diz: ei, eu não te vi hoje lá no Jardim do Getsemane, lá no Olival? E o João diz: aquele camarada grandão lá, talvez meio soldado, que estava ali, que estava lá, que foi junto, era um tipo de soldado, era um soldado. A Bíblia diz que ele era parente do camarada que ele decepou a orelha. Estava meio escuro, mas eu vi de relance, era você, não era? Pedro diz: Deus me livre, que é isso, rapaz, está me estranhando? Sou não, nem conheço esse homem, nunca vi falar, né? Não conheço Jesus não. Terceira razão que levou Pedro a negar a Jesus: medo. Nós temos muito medo, queridos, e nós negamos a Jesus. Endemoniado, você viu? Os demônios davam gargalhada de Pedro. E Jesus tinha dito para ele, está lá em Lucas 22, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer que não me conhece por 3 vezes antes que o galo cante. Quando o galo cantar, você vai lembrar disso que eu estou falando. O galo cantou. E aí Pedro lembrou: puxa vida. Você pensa que Pedro foi liberto porque o galo cantou? Não, ele foi chorar. Mas ele não se arrependeu, os demônios estavam lá. E ele negou. Às vezes, queridos, nós estamos na igreja, ouvimos mensagem, até choramos, mas nós não nos arrependemos, até choramos. Até ouvimos o galo cantar. Pedro não se converteu ali. E interessante que Jesus diz em Lucas 22 também: quando tu te converteres, apacenta teus irmãos. Ele nem convertido era. Conhecia Jesus de ouvir falar, conhecia Jesus de religião, nasceu e se criou na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja assembleia, na igreja rebelde. Isso não adianta nada, queridos. O rato nasceu na caixa de bolacha, nem por isso ele é bolacha, continua sendo rato. Então Pedro ouviu o galo cantar, chorou, mas ele não se converteu nem se arrependeu. Olha, ele recebeu uma revelação, mas ele ainda não entendeu a revelação, não creu na revelação e não viveu aquela revelação. Cristo ainda não era o Cristo dele. Nós temos que ter Cristo como nosso Cristo, sair da nossa vida religiosa. Jesus não deixou religião, essa competição religiosa, essa briga com pessoas, eu sou mais eu gosto de fulano, não gosto de ciclano. Isso é carnalidade. Queridos, 3 razões levaram Pedro a negar Jesus, e as mesmas nossas. E aí Jesus morreu, todo mundo sabe, foi crucificado na sexta-feira, ressuscitou ao 3º dia, apareceu, Pedro estava ali nas aparições, estava lá, Pedro estava ali, graças a Deus, pelo menos não saía dali do meio, estava lá, e Jesus apareceu 1, 2 vezes, e aí um dia Pedro disse: eu vou pescar, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar a fazer. E ele tinha tanto poder de influência, que as pessoas disseram: João e outros: nós vamos também com você. Está sem graça, Jesus aparece, mas ele é meio que um fantasma para a gente. Jesus é um fantasma para muita gente, ainda não é o Cristo poderoso na vida de muitas pessoas. E então, eles estavam lá na praia, Jesus chegou na praia, montou uma fogueirinha, começou a assar um peixinho, levou pão e começou a preparar um sanduíche de pão com peixe delicioso, fresquinho na praia. Um domingo de manhã, já tinha aparecido outras vezes. E aí João olhou: é o mestre. E aí Pedro estava nu, mergulhou, pediu a roupa, tal, e todo mundo foi à praia, né? Jesus fez aquela pesca maravilhosa, mandou tal, mas não é o assunto agora. E aquele silêncio. E aí a Bíblia diz, está lá em João 21, que ninguém ousava perguntar: o Senhor, com medo, diz: bom, a gente vai passar vergonha aqui, a gente não crê. Vocês não creram, já apareci para vocês outras vezes. E aí eles não falaram. E aí de repente naquela fogueirinha, o pessoal comendo sanduíche de pão e peixe, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esse daqui? Jesus naquela primeira pergunta está confrontando os demônios do orgulho, do sono e da justiça própria, os 3 de uma vez. Eu quero te libertar, Pedro, por isso eu estou te confrontando. Tu me amas mais do que esse daqui? Você disse que me ama, você disse que ia me seguir e morrer por mim, você me negou. Em outras palavras, Pedro sabia tudo aquilo. Pedro ficou, baixou a cabeça, disse: Senhor, tu sabes todas as coisas,
Tu sabes que eu te amo, Jesus, eu te amo. Tudo bem, eu vim pescar, estava desistindo do ministério, mas agora eu vejo, o ressuscitou mesmo, né, Jesus? Não, eu te amo, Jesus. Não, eu tenho 40 anos na igreja, pisando na bola, tenho feito tudo errado, mas Jesus, eu te amo, Jesus. Eu quero ir para o céu, Jesus. Não, eu sou um péssimo marido, Jesus. Eu sou um péssimo, eu compro e não pago, Jesus. Eu sou uma pessoa deprimida, depressiva. Eu sou uma pessoa amargurada, Jesus, mas eu te amo, Jesus. Eu sou uma pessoa raivosa. Quando alguém pisa no meu calo, eu sou uma pessoa que eu não tenho sangue de barato, Jesus, mas eu te amo. Mas que Pedro respondeu, é assim que a gente é. Aí comeram mais um pedacinho de pão, um peixe, aquele silêncio, ninguém falava nada, todo mundo assim, Pedro com vergonha. Jesus quebrou o silêncio de novo. Pedro, mas sim, Senhor, tu me amas. Segunda vez, e Pedro falou assim, não, Jesus, tu sabes, né, todas as coisas, né? Eu te amo, Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Jesus, eu te amo. Olha, Jesus, eu não sou aquele, né? Tudo bem que, né, eu tenho minhas falhas, Jesus, mas eu te amo, Jesus. Ó, Jesus, eu te amo. Eu não amo muito meus irmãos, não amo muito minha esposa. Eu vejo pornografia, Jesus, mas eu te amo. Comeram mais um pedacinho de pão, de peixe. E aí, aquele silêncio, Pedro, espero que ele pare de perguntar para mim, pergunta para o João, né? Pergunta para o Filipe, que deve... De repente, Jesus quebra o silêncio e adivinha. Pedro, tu me amas, Pedro? Você me ama, Pedro? E a Bíblia diz que Pedro ficou entristecido por Jesus ter perguntado a terceira vez, Pedro, tu me amas? Queridos, ali foi a conversão de Pedro. Aquela tristeza que ele durante anos nunca sentiu, porque ele tinha justiça própria e tal. Naquele momento os demônios urraram porque tiveram que sair de Pedro. No momento de que você vai se entristecer por essa vida mentirosa que você vive, por essa vida de farsa que você vive, por essa vida fingida, hipócrita que você vive, por essa vida religiosa que você vive, porque no fundo, se espremer, você não é crente, não tem o caráter de Jesus, não tem o amor de Jesus, você quer a fama de Jesus, quer o dinheiro de Jesus, quer a bênção de Jesus, quer a casa de Jesus, quer o carro de Jesus, mas não quer Jesus, você não quer Cristo. E então Pedro naquele momento se entristece. É necessário que haja uma tristeza, como houve tristeza em Davi quando pecou e escreveu o Salmo 32 e 51. Quando houve a tristeza em Davi, quando ele viu a praga e se arrependeu de ter dado lugar ao diabo. É necessário que venha a tristeza no meu coração e no teu. E quando ele se entristeceu, rompe, há um fogo de Deus ali no coração dele, há um trovão de Deus. É necessário que você se arrependa. Você pode ser cantor na igreja, você pode estar ali, cantor famoso, você pode estar pregando, gravando DVD e não ser crente e se decepcionar no juízo final. É necessário que haja essa tristeza, como Paulo disse, uma tristeza segundo Deus. E então Pedro se entristeceu e Deus disse, agora eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Você quer saber quais são as chaves? Ele está dizendo, eu te perdoo, Pedro, porque agora você se arrependeu. 3 chaves do reino dos céus. Depois de convertido, ele vai te dar. Você é Pedro, e sobre a pedra que é Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, e eu vou te dar as chaves, e o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Não tem nada a ver com amarrar ou desamarrar, esse negócio de inventar, está amarrado, muita gente está amarrado no nome de Jesus e o demônio está solto na vida dessas pessoas. Chave abre e fecha, chave não amarra, quem amarra é corda. Quando Jesus diz o que ligares na terra será ligado no céu, ele está dizendo o que fechares na terra será fechado no céu. Quando diz desligares na terra será desligado no céu, é o que abrires na terra, chave abre e fecha, será aberto no céu. Deus deu 3 chaves ali. A primeira chave que Deus deu a Pedro e que dá a todos os Pedros, as pedras preciosas, é o perdão. É a primeira chave do reino dos céus. Sem perdão não há reino dos céus. Mateus 6,15, se você não perdoar os homens das suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. É necessário que haja o perdão, eu seja perdoado e perdoe as pessoas a cada dia. Queridos, é a primeira chave do reino dos céus, é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, nem a última, é a primeira, o perdão. Se eu não for perdoado, eu jamais irei para o céu. Então, quando eu sou perdoado, eu pego essa chave do perdão e destranco aqui na terra, o reino dos céus é destrancado lá no céu. Quando eu perdoo alguém, eu destranco para mim e para aquela pessoa a chave do reino dos céus aqui na terra, e é aberta a chave do reino dos céus nos céus.
A primeira chave é o perdão. Jesus está dizendo: eu te perdoo. A segunda chave que o Senhor deu foi a autoridade. Quando Jesus diz: Pedro, então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Ou seja, estou te passando uma procuração. Em meu nome você vai fazer sinais e maravilhas. Em meu nome você vai fazer milagres. Em meu nome você vai expulsar demônios. Em meu nome você vai curar pessoas. Em meu nome você vai mandar um paralítico. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Em meu nome, você ainda não sabe, mas você vai fazer. Eu te dou a chave da autoridade. A autoridade é procuração. É quando você passa para um advogado da procuração, seu nome é GCPF, e ele começa a ir buscar documentos em seu nome, sem você ir lá. Ele vai, porque ele tem autoridade. A autoridade é a procuração. Jesus te passa uma procuração. É a segunda chave. E o que você abrir aqui na terra será aberto no céu, por essa procuração. Você fechar aqui na terra será fechado no céu. A autoridade. E a terceira chave que ele deu a Pedro foi o poder. Espera um pouquinho, Pedro, junto com os demais. Lá em Jerusalém, até que do alto sejais vestido de poder. Vai descer o Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão poderosos na terra. E vocês vão falar com ousadia. E vocês vão fazer acontecer. Não basta ter o perdão, não basta ter a autoridade. Vocês têm que ter o poder. E o diabo tem que saber que vocês são poderosos nessa terra. As três chaves do reino dos céus.